Chegou o grande dia, o dia em que você vai jogar fora, rasgar o seu planejamento semanal atual e vai aprender a fazer um sistema de execução que vai te servir muito mais. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo ou episódio do nosso podcast, dependendo da plataforma que você está me ouvindo ou assistindo. Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou a Caroline Guedes, sou gestora de processos e negócios, sou empresária também, assim como você provavelmente que está aqui me assistindo. E hoje a gente vai desmistificar e entender o porquê que o seu planejamento semanal não funciona. Você tenta lá fazer um no domingo, se organizar, né? Fazer a melhor forma possível, só que quando chega na segunda-feira parece que tudo já foi por água abaixo. Aquilo que você tinha planejado já desandou tudo, um monte de fogo, de incêndio para você apagar por aí e nada do que você colocou ali realmente acontece como você esperava. Vamos entender o porquê que isso acontece, vamos entender o que é esse planejamento que provavelmente não está sendo um planejamento e muito mais agora como criar um sistema de execução. Então, sem mais delongas, vamos embora. Vamos falar desse planejamento semanal que provavelmente é o que você está fazendo por aí. Então, você faz primeiro uma lista de tarefas do que você tem que fazer na semana. Então, você coloca tudo que vem na sua cabeça dentro de uma lista. Aí você anota os seus compromissos lá na sua agenda, aquilo que tem data e horário marcado. Às vezes você tenta fazer um bloco de tempo lá no seu Google Agenda ou numa agenda digital, e aí fica aquele bloco gigante, um atrás do outro, não tem nem tempo de você respirar, não tem nem tempo de você ir ao banheiro. Você também tenta resolver o máximo de coisas possível na sua semana, afinal, o planejamento é para isso, né? Pra gente fazer um monte de coisas, o máximo que der para fazer. Muitas vezes você tem uma agenda para isso, outra agenda para aquilo, uma para o trabalho, uma para a vida, uma para o filho, e fica aquela confusão, né? Mas assim a gente tenta se organizar. E honro você ainda por tentar se organizar, por tentar colocar a sua vida nos eixos. Só que isso não é planejamento, e isso também não é rotina. Assim como eu expliquei lá no último vídeo que saiu aqui do canal, que vocês gostaram bastante, vou deixar até o link aqui no card, caso você ainda não tenha assistido. A gente falou lá de rotina e agora aqui a gente vai falar de planejamento, que é o próximo passo, tá? Então isso não é planejamento, isso não é rotina, sabe por quê? Quando a gente faz um planejamento, a gente faz um planejamento para chegar a algum lugar. Não tem por que eu fazer um planejamento se eu não tenho um destino final, se eu não tenho um objetivo ali no final do meu dia, da minha semana e assim por diante. Então você concorda comigo que fazer uma lista de tarefas gigante não necessariamente vai te levar para algum lugar? Vai te fazer cumprir um monte de coisas, vai te fazer dar um check em um monte de coisas, mas não vai te levar para um lugar específico, que é o objetivo do planejamento, fazer você cumprir algo ou ter algum resultado, e também não vai te trazer clareza de quando os imprevistos acontecerem, quando algo sair daquele planejado. Então, essa lista de tarefas, ela não te dá mobilidade para, e se tal coisa acontecer? E se alguma coisa, se meu chefe me pedir tal coisa, ou se o meu cliente me pedir tal coisa? E se na hora de eu ir para academia acontecer alguma coisa e eu não conseguir, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou matar o meu planejamento, eu vou matar os meus objetivos e não vou mais voltar, vou largar a mão. Então você percebe que esse planejamento ele fica solto, porque assim como eu expliquei lá no último vídeo, a lista de tarefas, ela é o primeiro passo do planejamento. Ela é quando a gente está destralhando, quando a gente está colocando para fora tudo realmente, às vezes, o que precisa ser feito, o que precisa ser executado naquela semana. Só que se não houver uma distribuição coerente com o quê? Coerente com o que eu preciso realizar naquele dia ou naquela semana, ou seja, eu ter muito claro, olha, eu preciso terminar a semana dessa forma, com isso daqui cumprido, ou o dia com isso aqui cumprido, de novo, eu só tenho uma lista de tarefas gigante e uma tentativa de me organizar, só que com um monte de informações jogadas por aí. Acontece também de começo a anotar bonitinho ali no meu gerenciador de tarefas, aí já me irrito, daqui a pouco começo a escrever num caderno, começo a escrever num post-it, já coloco depois um monte de coisa no meu bloco de notas, e eu já nem sei mais o que é que eu estou fazendo. Sem contar que o planejamento da semana também não é só sobre fazer coisas dentro da lista. Essas coisas, essas tarefas que vocês têm para fazer, normalmente gera micro tarefas ou elas geram demandas. Então, fazer um relatório. Beleza, onde que eu vou fazer esse relatório? Ele vai ficar perdido por aí? Preciso enviar tal coisa para o cliente, mas onde está guardado isso? Então, você percebe que se você não consegue primeiro dominar a você mesmo e organizar tudo num lugar coerente, as suas informações
informações elas vão ficando soltas, não tem um sistema ali que realmente vai te trazer esse resultado. Um outro ponto é que planejamento traz clareza. Traz um caminho muito claro do que precisa ser feito, de onde eu começo, depois para onde eu vou, depois qual que é o terceiro passo. Então, se mesmo fazendo todos esses pontos que a gente falou anteriormente, lista de tarefas, organizar compromisso, ter os blocos de tempo lá gigantescos, enfim, tudo aquilo que a gente conversou, se mesmo assim você ainda não está obtendo clareza, você ainda tem dúvidas ou você ainda se sente perdida no seu dia a dia de para onde você vai, te causando muita ansiedade, esse planejamento ele não tá bom. E como eu falei, provavelmente não é um planejamento. Foi só uma lista misturada com compromissos, misturada com tentativas de bloco de tempo, mas na verdade não tem uma coerência, não tem uma sequência, não tem um plano de contenção para que se acontecer algum imprevisto, não tem nada do que um planejamento realmente precisa para ser considerado um planejamento. E é por isso que não dá certo, e é por isso que você tenta se organizar e as coisas não acontecem. Mas agora eu vou te mostrar o que é ter um sistema de execução. E antes disso, eu quero te falar que tudo que eu vou te mostrar tem dentro do nosso curso Gestora de Mim, que é a minha metodologia completa, onde eu te ensino a criar rotina, onde você vai conseguir acessar exatamente esse sistema de execução que eu vou te mostrar agora aqui na tela, onde eu vou acompanhar você para você ter a visão 360 do seu negócio, entender como cuidar desses departamentos, entender como gerenciar a sua vida também, ser uma pessoa muito mais organizada, disciplinada, que consegue focar, iniciar coisas, mas mais do que iniciar coisas, terminar coisas. Então, vamos lá e vamos entender agora o que é um sistema de execução. Então, o primeiro ponto é que o sistema de execução, diferente daquele planejamento semanal convencional, ele não tem foco em cumprir tarefas, em fazer o máximo de coisas. Ele tem o foco de cumprir um objetivo. Lembra que eu falei que a rotina, a gente cria uma rotina para alcançar os nossos objetivos durante 6 meses, durante aquele tempo que a gente quer colocar? Pois é, o sistema de execução é como se ele fosse a parte micro disso. Então, eu criei lá minha rotina para eu alcançar aquele objetivo, para eu chegar naquele lugar durante os 6 meses. E o sistema de execução, ele traz isso para o dia a dia. Porque durante 6 meses, 3 meses é uma coisa ainda muito ampla. O sistema de execução é basicamente como se fosse uma partícula da sua rotina que você vai conseguir dominar no dia a dia e que o conjunto disso vem e faz você alcançar os seus objetivos, tá? Então, o sistema de execução, ele vem de dentro da rotina para você conseguir controlar isso melhor, de acordo ali com o seu dia a dia mesmo. Então, vamos pensar o seguinte, eu gosto muito desse exemplo. Vamos supor que você vai fazer uma comida para sua família no domingo, você vai cozinhar. E você já sabe que você vai fazer uma lasanha. Então, pensa comigo, se você já sabe que você vai fazer uma lasanha, não é muito mais fácil se você chegar na cozinha e todos os ingredientes da lasanha já estão lá, todos os utensílios que você precisa para fazer a lasanha está lá, já tá tudo lavadinho, já tá tudo preparado, enfim, tá tudo ali num sistema de execução para você chegar e fazer? Seria muito mais fácil do que você chegar na cozinha e tá aquela zona, não é verdade? Pois é, isso é criar um sistema de execução, é saber exatamente qual é o meu objetivo. Então, no caso ali do seu almoço de domingo, é fazer uma lasanha, então você já sabe o que você quer fazer, todas as etapas que você vai fazer antes, tudo que você vai comprar, tudo que você vai organizar, é para que essa lasanha seja feita. Isso é criar um sistema de execução. Isso é organizar a sua vida, deixar tudo que você precisa pronto, pré-pronto, para alcançar aquele objetivo. Com o seu dia a dia é a mesma coisa, só que às vezes a gente sabe o que a gente quer cozinhar, por exemplo, no almoço de domingo, só que a gente não sabe o que quer alcançar no nosso dia. Só que a partir do momento que você começar a sua semana, tirando os olhos da quantidade de tarefas e levando os seus olhos para o objetivo da segunda, para o objetivo da terça, para o objetivo da quarta, da quinta e da sexta, e depois para o objetivo da semana como um todo, aí você vem e fala assim, então para eu cumprir esse objetivo, eu preciso fazer essas e essas e essas demandas. É isso que eu preciso fazer. E eu alcanço esse objetivo. Então, ao invés de você querer colocar zilhões de coisas no seu dia, você vai colocar o que você precisa para alcançar os seus objetivos. E percebe que, se acontecer algo imprevisto que te impediu de fazer todas aquelas tarefas, o que vai acontecer? Você vai recalcular a rota. Por quê? Porque o seu objetivo não mudou.
E se o objetivo não mudou e eu sei o que eu preciso fazer para cumprir aquele objetivo, aquilo que eu não consegui fazer é o que eu vou priorizar. Agora fica muito mais claro de eu saber o que eu preciso executar dentro do meu dia, dentro da minha semana. Você para com esse negócio de fazer muita coisa. Você faz o que precisa ser feito dentro do seu dia a dia. Bora lá para a tela que eu vou te mostrar agora o meu sistema de execução. Ó, então esse daqui é o sistema de execução que eu uso, tá? Primeiramente, eu quero te deixar claro que ele é para ser simples mesmo, tá? Mas ele tem algumas automações e tecnologias aqui que vai fazer muito sentido para você. Então, o primeiro ponto, que é o que a gente estava falando, qual é o meu objetivo do dia, tá? Se eu tiver muito claro aqui, eu vou conseguir trazer essa clareza para dentro das minhas tarefas. Você pode também colocar o objetivo da sua semana, tá? Como um todo, e o objetivo do seu mês, se você tiver feito o seu planejamento do mês, tá? Aqui dentro do sistema do Gestora de Mim, que é sistema completo, aqui dentro tem tudo, eu ensino esses alunos a fazerem o planejamento mensal e o trimestral. Então, se você já tem clareza do seu mês, você vai trazer aqui para dentro do seu sistema de execução, que é o que você mais vai usar no seu dia a dia, o que sempre vai estar com você, objetivo da semana e principalmente o objetivo do dia, tá? O sistema de execução, eu quero que você foque no objetivo do seu dia. Sabendo qual que é o objetivo do seu dia, você virá aqui para dentro dessa database. Na minha, aqui no caso, eu gosto muito de ter essas visibilidades aqui do que eu preciso fazer hoje. Então, aqui fica tudo que eu preciso fazer no dia, tá? O que eu preciso fazer amanhã, o que eu preciso fazer durante a semana, o que tá concluído, o que tá atrasada, e aqui fica uma gestão geral, que é tudo, concluído, atrasado, enfim, para eu ter toda essa visibilidade, tá? Então, se você sabe qual que é o seu objetivo da semana e, por exemplo, você quer organizar a sua semana, ter essa clareza e jogar tudo para fora, fazer aquela lista de tarefas, não tem problema, tá? Isso não é errado, só que como eu falei, é só o primeiro passo. Então, você pode vir aqui, por exemplo, onde tá a sua semana e jogar tudo aqui, todas as suas tarefas de todos os seus dias, tá? Lembrando que essas tarefas precisam ser para cumprir o seu objetivo da semana. E aí, conforme você for colocando data, por exemplo, hoje, dia 10 de junho, então eu venho aqui no hoje, tudo relacionado ao dia 10 de junho vai estar aqui. Então, vamos supor que o meu objetivo hoje seja prospectar 10 clientes e realizar, no mínimo, uma venda, tá? Então, não quer dizer que eu só tenho isso para fazer, mas que essa sim é a minha prioridade. Então, aqui nas minhas tarefas, por exemplo, vai estar entrar em contato com todas as pessoas que aplicaram no meu formulário. Aqui vai estar entrar em contato com os novos seguidores do Instagram, por exemplo. Não que eu faça isso, tá? Eu não gosto de fazer isso. Que fique bem claro. Mas vou colocar aqui como exemplo para vocês, tá? E aqui a gente pode colocar para quebrar a linha e a gente conseguir ver essas tarefas. Outra coisa que eu posso fazer, entrar em contato com os clientes para falar, apresentar o novo produto. Mas aqui hoje também eu tenho que gravar o vídeo do YouTube da semana, por exemplo, tá? Só que eu sei que o meu objetivo, ele tá mais linkado à venda. Então, se algo acontecer, eu vou priorizar isso daqui e, de repente, jogar isso daqui para amanhã, porque eu tenho muito claro o objetivo do meu dia, tá? E aqui eu coloco algumas categorias dividido, por exemplo, por departamentos. Quem constrói rotina comigo sabe já dessa minha metodologia. Mas aqui fica mais claro para mim, por exemplo, que eu tenho algumas, então, categorias e tarefas de comercial, que é o meu objetivo do dia, e uma tarefa aqui do marketing, que é a gravação do meu vídeo, tá? Uma outra coisa que eu faço aqui e que é muito importante, até para depois eu criar blocos de tempo mais inteligentes. Então, por exemplo, hoje eu tenho um bloco de comercial. E nesse bloco de comercial eu vou fazer tudo isso daqui. E a dúvida que sempre fica é, mas quanto tempo eu coloco? 1 hora para esse bloco? 1 hora e meia? Sabe quando que você vai saber o tempo certo de colocar para os seus blocos e quanto tempo em média você leva para fazer isso? Quando você começar
a cronometrar. E é por isso que eu tenho esse cronômetro aqui já automático dentro do meu sistema do Notion, que eu basicamente, quando eu vou começar a tarefa, eu clico aqui em iniciar, então ela já fica aqui em andamento, e a partir desse momento, ela tá cronometrando aqui, tá? Ela não mostra, ela só vai mostrar o tempo que eu levei depois que eu entregar, mas ela já está cronometrando aqui o tempo que eu levo, tá? Uma outra coisa que acontece aqui é que eu tenho todas as áreas, tanto da minha vida quanto do meu negócio, num único sistema de execução. Então, se, por exemplo, eu tenho tarefas em relação à gestão da minha empresa, que eu não vou fazer agora, eu não sei quando que eu vou fazer, eu vou vir aqui dentro da gestão da empresa e eu vou adicionar essas tarefas. Então, eu vou vir aqui e eu quero adicionar essa tarefa, como, por exemplo, criar um processo para assistente realizar as vendas do infoproduto. Vamos supor. Então, essa daqui é uma tarefa que ela está dentro da minha gestão da empresa, tá? Então, você pode ver aqui que ela, inclusive, já está dentro da categoria gestão. Não tem prazo, tá? Posso colocar um prazo, por exemplo, se eu colocar aqui para dia 12, quinta-feira, ela já vai aparecer aqui dentro da minha semana, tá? Ó, a tarefa de gestão, ela já está aqui. E quando chegar no dia 12, ela vai aparecer aqui no meu hoje, tá bom? Então, eu consigo ter essa visualização diárias aqui. E agora, eu vou entregar essa tarefa aqui só para vocês verem, ó. Eu entreguei, ela já veio aqui para concluídas e já mostra que eu levei 2 minutinhos aqui para realizar essa tarefa, que foi o tempo que eu cronometrei aqui com vocês, tá? Então, esse sistema de execução, ele é muito mais simples, porque ele é focado em objetivos, eu consigo ver a média de tempo que eu levo para fazer as coisas. Se eu não entregar essa tarefa aqui, por exemplo, gravar vídeo do YouTube hoje, porque não deu tempo e as minhas prioridades foram o comercial, ela já vem aqui para atrasadas. Então, amanhã, quando eu olhar aqui as minhas tarefas atrasadas, eu já preciso remanejar isso daqui que ficou nos meus atrasados para dentro da minha semana, de novo, conforme o meu objetivo do dia. Então, esse objetivo do dia, ele muda, obviamente. A cada dia você tem um objetivo, tá? Pode ser que você tenha o mesmo objetivo. Então, você vai colocar aqui para mais de um dia e não tem problema, tá? Mas perceba que se você tá sendo sempre guiada pelos seus objetivos, para focar nos seus objetivos, todas as tarefas que você vai fazer, elas têm muito mais significado, elas têm muito mais importância, elas têm uma razão realmente de estarem sendo feitas e você consegue priorizar muito mais e, principalmente, você consegue falar não, porque o seu sistema de execução, ele é focado nos seus objetivos. Então, quando você olha para os seus objetivos e fala, nossa, mas me apareceu isso e isso. Cara, se eu priorizar essas coisas e tomar esse problema pra mim, eu saio completamente do meu objetivo. Eu não vou conseguir cumprir o meu objetivo aqui dentro do meu dia. Então você percebe que tudo aquilo que você for trazendo, que vai aparecendo, se você falar sim pra tudo, você sai completamente dos seus objetivos. Você sai completamente do seu sistema de execução que já estava certinho. Lembra lá da lasanha? Já estava tudo bonitinho e de repente chega uma carne lá aleatória e você vai deixar de fazer a sua lasanha para fazer essa carne, para fazer esse frango, para fazer qualquer outra coisa que apareceu. A ideia é a mesma, tá? E é assim que a gente precisa pensar nos nossos dias para eles serem muito mais efetivos. Organização é criar um sistema de execução para você alcançar o seu objetivo do dia, os objetivos da semana que estão linkados lá com a sua rotina que eu te expliquei no último vídeo. E de quebra, algo que eu coloco também aqui no meu sistema de execução é check-in e check-out. O que é check-in e check-out, Carol? São duas rotininhas que eu faço quando eu começo o meu dia. Então, no meu check-in, a primeira coisa que eu faço é abrir o meu sistema de execução, me conectar com o que eu preciso fazer naquele dia. Então, relembrar o que é, qual é o meu objetivo, me conecto com aquilo, foco naquilo. Já vejo minha agenda, vejo se eu tenho alguma reunião, dou uma olhada rapidamente no meu WhatsApp, vejo se tem alguma coisa mais urgente ali. Fiz o meu check-in, abri o meu dia, bora começar a executar o meu sistema, aquilo que eu coloquei ali dentro do meu sistema para no final do dia aquele objetivo estar sendo cumprido. E ao final do dia, quando eu termino, quando eu preciso parar, eu faço o check-out. O check-out é, olho de novo meu sistema de execução, vejo tudo que eu consegui cumprir, aquilo que eu não consegui eu já vou remanejar, olho também novamente ali o meu WhatsApp, vejo se está tudo bem, quem ainda eu não respondi, se está tudo certinho, já deixo o meu próximo dia todo organizado, qual que é o meu objetivo do próximo dia todo organizado e fecho o meu dia, concluo o meu dia. Assim, quando eu saio do escritório, eu sei que
calma, tá tudo bem, aquilo que eu não fiz eu vou fazer, aquilo que eu já fiz, maravilha, já foi terminado, agora eu posso me desconectar aqui do que eu tava fazendo e me conectar com as outras áreas da minha vida. E isso é ter um sistema de execução. Mais uma vez, quero deixar claro para você que se você quiser aprender mais comigo sobre isso, ter acesso não só ao sistema de execução, mas todo aquele sistema dentro ali do Notion que é simples e funcional. Eu não tô aqui para te dar um Notion mirabolante, apesar de eu poderia te dar, mas não é o meu objetivo. Eu quero que você tenha uma rotina que funcione, um sistema de execução que faça você alcançar os seus objetivos dia a dia e que você trabalhe com muito mais coerência e alcançando os resultados que você quer. Então, se é isso que você quer, se você quiser me ajuda, não se esqueça que o link do Gestora de Mim está aqui na descrição e lá eu te acompanho ainda mais de perto e a gente vai caminhar juntos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários se você também estava fazendo só um planejamento semanal convencional, se você gostou de aprender sobre a minha metodologia do sistema de execução. E eu espero que faça sentido para você, que a partir de agora você seja muito mais executora e realizadora. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!